Então, gente, hoje eu vim compartilhar com vocês a experiência de produzir uma capa de uma literatura que eu gosto muito, que é C.S. Lewis e da saga As Crônicas de Nárnia, né, do multiverso narniano. E esse aqui é o primeiro livro da saga, que é O Sobrinho do Mago, e é da editora Martins Fontes, e dá pra perceber que a minha capa ficou muito melhor que essa, né? Bom, dentro do livro existem algumas ilustrações que são originais, isso eu acho assim, muito legal. E eu vou explicar pra vocês um pouco do processo criativo, de como se deu esse trabalho e mostrar pra vocês como eu criei, né, tudo assim, passo a passo, as referências que eu utilizei, para que de repente vocês possam, sei lá, criar uma capa para vocês também, né, vocês aí do ramo das artes digitais, ou não, também pode ser manual. E assim, já introduzo o assunto falando sobre as diversas possibilidades de se trabalhar com letregramento, né, ou lettering no inglês. Você tem essa permeabilidade de passear por outras áreas do design, né, que capa, revista, você pode estar ilustrando tudo que você achar que deve ilustrar. E é isso. A primeira coisa que eu fiz, além de reler novamente a literatura, foi procurar entender quais eram os elementos que compor, como é a palavra? Não sei, gente. Queriam compor a capa, né? Então, eu precisei procurar referências na própria história. Eu fui entender como se dava nesse livro o multiverso narniano, para poder introduzir alguns elementos para a capa que, creio eu, são cruciais para que seja vendido, para que a pessoa queira se sinta convidada a ler essa literatura. Então, já vou avisando aqui, o vídeo tem spoiler, né? Porque eu vou precisar falar um pouquinho sobre os elementos da capa, então vai aparecer aqui na tela em algum... Acho que é aqui, tá? O editor, coloque aqui, por favor, a capa. Essa capa. E aí, nessa capa, a gente pode perceber que tem o cavalo, que é o Morango, que ele era de Londres, e aí, sem querer, o coitado vai para o Bosque Entre Dois Mundos, para Nárnia, e vira um cavalo alado, né, com asas e tudo mais. Então, o que a gente já consegue perceber? Conseguimos perceber que é uma leitura fictícia e cheia de fantasias, de aventura, tipo Alice no País das Maravilhas, aquela coisa bem fantasiosa de animais que falam, têm asas, e viagens entre mundos e pó mágico, enfim. E tem duas crianças também, e elas são as protagonistas dessa história, são Polly e Diggory, são vizinhos, né, e o sobrinho do mago é Diggory, o tio dele é o tio André, que é um feiticeiro de Londres, que herda um pozinho, e aí tem os anéis que leva as pessoas pra viajar, né, no além-mundo, e enfim. E a gente percebe que essa capa ela não diz muito sobre o livro, né? Você vê que tem um cavalo, duas crianças voando no cavalo e o que pode ser que seja Nárnia, o início de Nárnia, ou o bosque. Eu acredito que seja o início de Nárnia, né? Ou o bosque entre dois mundos. E assim, você percebe que as cores elas também não saltam aos olhos, elas não chamam a atenção de maneira positiva. Então eu percebi, né, essas falhas na capa, na criação dessa capa, e um jeito de remediá-las, claro. Então a primeira coisa que eu fiz foi tentar entender o contexto em que C.S. Lewis escreveu, então foi no pós-guerra, de 1949 até 1955, né, ele escreveu esse livro, e tentar entender o que Londres estava vivendo na época, tentar entender o estilo de letra de Londres naquela época, então isso foi muito importante para as minhas referências. Então eu fui lá, eu passei semanas pesquisando sobre isso antes de dar início à arte de fato. Eu já tinha algumas ideias em mente, claro, mas para de fato começar
a produzir a capa, eu precisaria de muita coisa para tentar compreender. Então a capa vai aparecer aqui, a capa que eu fiz. Primeiro vai aparecer o rascunho, melhor. Esses foram os primeiros rascunhos, então eu estava tentando entender a letra, eu estava tentando ajustar espaçamento, deixar a arte, né, com uma folga, tamanho das coisas, quais elementos da história eram mais importantes, então eu fiz um checklist, que também vai aparecer aqui, pontuando cada coisa. Então, o que precisaria entrar? O mundo fantasioso de Nárnia precisaria ser expresso nas letras e nas cores. Então, eu precisei procurar referências de letras para poder criar as minhas próprias letras para essa capa, referências que fizessem sentido a esse mundo fantástico. Então, pesquisei algumas letras da era vitoriana, algumas letras medievais, algumas letras do século XIX, século XVIII, até o século XX, né? Eu tracei uma linha do tempo, da Idade Média até o século XX, para tentar entender como essa letra funcionava, para a gente poder chegar onde a gente está agora. Então, esse é um dos passos muito importantes, acho que é um dos mais importantes dentro do trabalho do letreiramento, que é você procurar as referências para montar seu moodboard. Então, eu montei o moodboard, até postei, e ele vai aparecer aqui também, moodboard. Com alguma coisa, né, parecida com o que eu queria. Eu queria alguma coisa mais ou menos assim. Então, eu fui criando esse moodboard. Nossa, esse vídeo tá ficando enorme. Mas é muito bom, pode assistir até o final, por favor, obrigada. E eu fui montando esse painel o moodboard é um painel de referências, para quem não sabe, que são referências apenas visuais, não precisa ter texto nem nada, a não ser que você queira puxar uma informação ou outra, mas nesse caso não foi necessário. Então, fiz tudo isso, fiz os rascunhos, eu fiz 3 rascunhos e eu fiz os rascunhos no papel. Vou pegar aqui rapidão. Fiz esses 3 rascunhos aqui, tá? Primeiramente, 4, eu fiz 4, mentira, tá vendo? Eu acho que esse era o primeiro, que eu já sabia mais ou menos o tipo de letra que eu queria trabalhar, que era uma letra mais ornamental. E eu queria colocar alguns elementos da história que fizessem sentido, como a maçã, que já vou dar spoiler sem querer. A maçã é a principal responsável por trazer o mundo de Nárnia para o nosso mundo, que é através do pé de maçã que o guarda-roupa do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é criado. Então Diggory traz de Nárnia, Aslan dá uma maçã para ele porque a mãe dele tá doente. E a mãe dele come a maçã, fica top show. E aí Diggory planta, né, a sementinha da maçã, e aí nasce uma macieira, e aí depois de um tempo essa macieira, que é o que vai acontecer para virar o guarda-roupa, a macieira cai numa tempestade, algo assim, e aí pegam a madeira e fazem guarda-roupa. E o guarda-roupa lá, Diggory, Dr. Kirk, né, Diggory já velho, lá no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, o que é que eu pensei? Que poderia ser interessante de árvore. Mas aí depois eu disse, não, era só maçã. E aí os anéis eram muito importantes, porque existiam 2 anéis, eram 4, né, mas 2 cores, verdes e amarelos. Os verdes eram responsáveis por levar as pessoas à viagem, né, para os outros mundos, e o amarelo era responsável por fazer as pessoas retornarem para o mundo delas. Então, como era uma viagem entre mundos e eles viajaram através dos anéis, eu acredito que era importante que tivesse os anéis, né, pelo menos a referência dos anéis. E aí eu fiz um outro rascunho aqui, uns rascunhos assim bem feios, né, a princípio, mas que fazem total diferença porque eu fui tentando entender o que era que eu queria fazer de fato. Então perceba que já tem uns ornamentos aqui, umas coisinhas mais orgânicas, a maçã, o anel ainda, né. Eu já tinha aqui, eu já retirei a árvore. Daí aqui eu tava estudando questão de proporção, o que era que eu iria fazer. E aqui eu tava dando analisada nas cores e tava tendo a ideia de usar essa letra que tem um contraste invertido. Mas aí depois eu desisti de usar, talvez eu use numa próxima capa.
e tava dando uma analisada nas cores e tudo mais. Então, a paleta que eu usei foi essa daqui, acho que dá pra ver aqui, basicamente, e também, né, algumas aqui que faziam ligação com essa paleta. Então, outra coisa muito importante é você saber um pouco sobre teoria das cores, né, sobre círculo cromático, como as cores funcionam, se você quer trazer determinada sensação para o usuário. Isso é extremamente importante também, é um dos primeiros pontos a se pensar quando se faz um trabalho artístico, certo? Então, juntei os elementos, juntei o que eu queria, fiz o apanhado geral, então comecei a produzir o esboço. E aí, o ruim é que eu era minha própria cliente, né? Então, assim, eu tinha que ser bem racional. O que eu quero de fato para expressar esse sentimento narniano, né? Para deixar os narnianos orgulhosos. E eu tenho essa ligação com a história porque eu gosto muito realmente do autor e da história. E eu pensei, o pessoal tem que aparecer na capa de Igor e Polly, mas eu não quero que eles apareçam assim como eles estão aqui. Então eu peguei uma ilustração do próprio livro, uma ilustração original, deixa eu ver se eu encontro aqui, essa daqui, que eu achei que seria super importante ter eles, né, de maneira original, como foi feito. Então eu peguei eles dois, eu não ia recriar novos personagens, porque não fazia sentido já que eles já existem. Então eu peguei eles dois, fiz o recorte, né, digital e coloquei na capa pra mostrar que eles fazem parte dessa história. Porque em outras viram outros personagens, então eu precisaria demarcar quem está nessa história. Então, elementos: cores que remetem à fantasia. A gente sabe que o roxo ele tem esse remetente à fantasia, à magia principalmente. Então foi muito importante usar o roxo, usar o laranja, uma cor complementar a ele, amarelo. Eu utilizei algumas cores complementares e outras análogas. Então isso também foi muito importante. E essas cores também despertam o interesse no usuário para querer entender o que é que existe para além da capa. Depois disso, eu fui montando as coisas, procurando proporção. Eu achei que a maçã precisaria estar lá de qualquer forma. Os anéis e Igor e Polly. E aí fui ajeitando as cores, né, colocando tudo certinho no seu devido lugar. Deu muito trabalho, o programa travou muito, me bloqueou. Teve um arquivo que eu fiz tantas camadas, o arquivo de rascunho, que foi o arquivo anterior ao arquivo da arte final. Eu fiz três arquivos para essa capa. E aí o penúltimo arquivo me bloqueou para eu não fazer mais camadas, porque já tinha muitas camadas. Péssimo, né? Uma experiência desagradável nesse aspecto. Mas deu tudo certo e eu achei esse um resultado muito positivo. Pode ser que daqui a 2, 3 anos eu queira refazer essa arte e talvez transformá-la em algo muito melhor, porque sempre tem alguma coisa para melhorar, mas por agora acho que tá bem massa. E a ideia é agora recriar as outras capas, porque são 7 livros, fiz uma, faltam 6. Então vocês vão acompanhar também esse processo. Eu só quis mostrar um pouco como funciona. E agora tem que mostrar a capa final, né? Por favor, coloque aqui, editora, a capa maravilhosa, que assim ficou fenomenal, né? Deu uma ajeitadinha no Photoshop pra dar aquele detalhe que a gente gosta. E aí trouxe pra mostrar esse vídeo explicativo, né? Bem expositivo, pra mostrar como funciona o processo de uma arte, né? A gente acha que é tudo bem simples, mas eu levei semanas para fazer, para concluir, porque são processos minuciosos, né? A gente às vezes pensa que por ser um trabalho digital foi super fácil de fazer, foi super rápido, mas não é. É a mesma coisa de fazer no papel. Acho que é até mais difícil às vezes, porque exige de você uma atenção maior a determinados detalhes e isso acaba demorando mais, fazendo demorar mais o processo. Mas no fim foi isso, eu gostei muito do resultado, eu acho que todo mundo também gostou porque eu vi muitos comentários bastante positivos. Só falta a editora me contratar para fazer a capa, mas isso aí é uma coisa que estamos orando para acontecer. Mas tudo certo, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa exposição de graça
Ninguém pediu, tô nem aí. Exposição gratuita para vocês entenderem como funciona e quem sabe vocês se aventurarem aí também para criar alguma coisa legal que vocês gostem. E se tiver alguma dúvida, interesse, alguma coisa, fala, né? Fala que eu te escuto, digita que eu te leio. E é isso, obrigada se você chegou até aqui. 15 minutos, meu Deus, é metade de meia hora, meu Deus, que exagero. Desculpa aí, mas é uma coisa legal, eu quis compartilhar, então se você é do ramo artístico e assistiu, obrigada. E se você não é, parabéns pra você, né, por ter assistido toda essa balela assim, e o que te interessa mesmo é o final. Mas é isso, valeu.